domingo à tardinha, o prédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor encanados, cantando, orando e vibrando. Na hora da prece, acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Boa noite, irmãos queridos. Vamos iniciar mais uma hora da prece neste domingo, terceiro domingo do mês de julho. Possamos continuar permanecendo com a nossa fé acesa, com a nossa fé vibrante e acreditando sempre que o Mestre Jesus está ao nosso lado. E assim iniciamos mais uma hora da prece. E sempre como fazemos, para iniciar esse momento, possamos, se assim preferir, vocês que estão nas suas casas, se assim preferir, possam fechar os olhos para melhor se concentrar, ou aqueles que se concentram podem também ficar de olhos abertos. Não temos, sabemos, na doutrina espírita nenhum ritual. E assim, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, Mestre, amigo. Agradecemos a oportunidade de mais um domingo estarmos assistindo, escutando, mesmo que separados fisicamente, mas que pelo uso da tecnologia nos aproxima, nos sente vivo, nos coloca no mesmo pensamento, na mesma vibração de amor, de paz, de fraternidade, que atinge a tantos corações desvanecidos,
que atinja irmãos encarnados e desencarnados que precisam dessa tua luz, Mestre amado Jesus. E assim, pedimos a proteção, o amparo ao nosso planeta, ao nosso país, à nossa cidade, ao nosso lar. Que assim, as palavras que serão ditas, os ensinamentos que serão passados nessa noite de hoje, possam atingir a cada coração, levando sempre o amor como guia à frente das nossas ações. Que a tua paz, Mestre amado Jesus, permaneça conosco e que assim seja. E assim, para iniciar o nosso momento, após a nossa prece, vamos ler uma mensagem do livro Pão Nosso. É a mensagem 35, que se intitula O Cristo Operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo, Gálatas 2:8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando as aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso ímã para a renovação da gentilidade. Por intermédio de ambos, expressava-se o mesmo Mestre com um só objetivo, o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre em busca das esferas superiores e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. E essa linda mensagem, uma mensagem tão clara e que de um significado tão imenso, mostrando que o Cristo, Jesus, está sempre ao nosso lado e está no coração de todos, daqueles que trabalham, daqueles que estudam, daqueles que servem. Precisamos sempre refletir, né, que o Cristo não está só ali, não está só aqui, ou não está só em tal religião, ou não está em determinada religião, ou com determinada pessoa. E também não devemos nos invejar quando percebemos que daquele irmão ele tem todo o amparo e o amparo maior do Mestre Jesus, que ele sente vivo o Mestre nele. E que para isso devemos sempre ter como guia e como linha a trilhar o amor. Por isso que ele fala que devemos trabalhar, estudar e servir e ajudar sempre, que é a nossa missão. Quando a gente ajuda, quando a gente serve, é o Cristo nos interferindo, nos ajudando, estando ao nosso lado. E como Cristo disse, se ajudas aquele que está necessitando, é a mim que estás ajudando. Então, toda vez que a gente se propõe a auxiliar, toda vez que a gente se propõe a ajudar, a gente está trazendo Cristo para mais próximo de nós. Então, que a gente leve essa reflexão em todos os momentos
E ao invés de lamentar, de reclamar, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, vamos procurar sentir mais Jesus, Cristo ao nosso lado, que Ele está trabalhando sempre. E às vezes vem as nossas dúvidas, será que Ele está mesmo olhando por mim? E você? O que é que você está fazendo para receber o Cristo dentro de você? Porque é muito isso que falta. Ele está ao nosso lado sempre. Mas será que a gente está propenso? Será que a gente está aberto a recebê-lo na nossa vida? Então não importa, por isso que ele fala que não importa a religião, não importa o que a gente professe, importa o bem que a gente faça. Então que a gente olhe o nosso irmão sem esperar nada em troca, que a gente ajude e auxilie o nosso irmão sem esperar nada em troca. E que fique essa mensagem, que o Cristo está ao seu lado e cabe a você aceitá-lo dentro de você, senti-lo mais próximo a você, fazendo bem, ajudando, contribuindo, estudando. E dessa forma a gente irá sentir sempre o Cristo mais próximo de nós. Uma excelente noite a todos e fiquem com Deus. Todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando o céu só faz desigualdade, quando todos compartilham o sonho e não usam mal a liberdade. O mestre não sente perfeito e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno, e nele está a nossa salvação.
Boa noite, que a paz, a harmonia e as bênçãos divinas recaiam sobre todos nós. Espero que todos estejam bem, se fortalecendo nas lições do Mestre Jesus. O comentário do Livro dos Espíritos dessa noite se refere ao tema exposto nas perguntas 101 e 106. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Vamos lá. A terceira ordem é uma das 3 ordens pelas quais os espíritos são classificados. Essa classificação fundamenta-se ou tem como base o grau de desenvolvimento das qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições que ainda não se livraram ou não se libertaram. Isso é, em que grau evolutivo o espírito se encontra, considerando, através de suas experiências reencarnatórias, o que já conquistou e o que ainda está para ser conquistado. Essas categorias não são absolutas, nenhuma delas tem, portanto, caráter definitivo. Essas categorias não são degraus definidos, e sim processos de aprimoramento progressivo e contínuo, existindo linhas tênues entre uma e outra. Para entendermos melhor, observemos o arco-íris. É impossível, a olho nu, delimitar aonde começa e aonde termina uma determinada cor. A cor vai clareando e se juntando a outra, formando esse lindo espetáculo da natureza. Para termos 3 categorias, é sinal que outras 2 escalas existem, a saber, a primeira categoria compreende os espíritos puros que atingiram o supremo grau de perfeição. A segunda categoria se caracteriza pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem, são os espíritos bons. E a terceira categoria que é o nosso estudo de hoje, se caracteriza por espíritos imperfeitos, aonde existe a predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Essa é a base das categorias. Qual será a categoria da maioria dos espíritos que orbitam na Terra? A primeira, a segunda ou a terceira? Nos diz Kardec que ainda, na sua grande maioria, pertencemos à terceira categoria. E nós ficaremos sempre nela? Não. Nenhum espírito pertence indefinidamente ou para sempre a uma ou outra classe. O seu progresso se realiza gradualmente e, como muitas vezes se efetua mais num sentido do que no outro, as variações são muitas. Os espíritos podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil apreciar por sua linguagem e atos. Nada diferente de quando se está encarnado. Quem não conhece pessoas bondosas, mas que nada entendem de ciência? Cientistas brilhantes, mas que adulteram experiências por propinas? Médicos famosos e capacitados que clinicam por dinheiro? Pessoas com recursos, mas que só se enxergam desprezando o próximo? E vale sempre ressaltar que mesmo dentro de uma categoria, existem muitos estágios até que se concretize a passagem de um estágio para outro definitivamente. Vamos então um pouco mais esclarecer um pouquinho mais a respeito dessa terceira ordem que são os espíritos imperfeitos. Como sempre, recomendo entender as palavras que compõem o título: espírito e imperfeito. Espírito, ser individual,
imortal, criado por Deus para evoluir constantemente até atingir a perfeição e em cujo cerne, seu interior, estão gravadas as leis divinas que lhes mostram o caminho a seguir. Imperfeito, não perfeito ainda, que existe algum defeito e que suas qualidades podem ainda e devem ser melhoradas. Quais são as características gerais dos espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ou inclinação para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes seguem. Tem a intuição da existência de Deus, mas não o compreende. Como essas características gerais do espírito se manifestam na sua individualidade? Vamos lá. Nem todos são essencialmente maus. Podem ser levianos, ligam a inteligência à maldade ou à malícia. Suas ideias e sentimentos são pouco elevados. Colocam e analisam as coisas do mundo espírita sob a ótica meramente materialista, têm linguagem vulgar, tosca. Em suas comunicações transmitem noções falsas e incompletas do mundo espiritual. Inspiram maus pensamentos, julgam-se infelizes para sempre. Acredita que Deus os quer punir. Não entenderam ainda a lei de causa e efeito. Uma coisa vale ressaltar, que às vezes nos passa despercebidos. Quem fica em cima do muro, não praticando nem o bem e nem o mal, é uma característica que revela a sua inferioridade. Vamos agora ver o lado prático de tudo isso. O que esse conhecimento impacta na nossa vida para que sirvam e que eles nos ajudem a melhorar. Tomemos como base as características expostas para nos avaliar, para reconhecer em que grau de progresso estamos, como estamos agindo. Não nos esqueçamos nunca de que somos espíritos imortais, vivendo uma experiência na matéria. Continuando nossa análise, estou querendo progredir? Em que estágio me encontro? O que preciso fazer para melhorar e mudar o meu padrão vibratório para navegar em outra sintonia? Devemos fazer isso diariamente e ainda acrescentar o que fiz hoje para ser melhor. Qual o ato de generosidade, de bondade que pratiquei? Fiz o que era da minha obrigação, com cuidado, esmero, carinho, dedicação? Não estou falando aqui nem de amor, mas de atitudes que são a base dele. Como me relacionei comigo mesmo? Como me alimentei? Como dormi? Como me cuidei em todos esses aspectos? Quais os pensamentos que brotaram na minha cabeça? Quais dei abrigo? Quais acolhi? O que fiz com eles? Como me relacionei com tudo que me cerca, pessoas, coisas, a natureza, os animais. Como coloco beleza e harmonia na minha vida? Que música estou ouvindo? Que livros estou lendo? Que programas de TV estou assistindo? Como cuido da arrumação das minhas coisas? Que ordem coloco nelas? Repito isso sempre. E a primeira pessoa que quero que ouça e pratique sou eu mesma.
Aprendemos por repetição e sabemos que os nossos comportamentos exteriores refletem as nossas atitudes, vontades e desejos internos. De nada adianta conhecermos as teorias, ler livros e livros, se não aplicamos o conteúdo, o conhecimento adquirido ao nosso cotidiano, às nossas relações e às nossas vidas. Para evoluir, mudar de patamar, ter sintonia elevada, é preciso disposição, vontade, atitude firme e forte. E não nos esqueçamos do amor do Pai, as regras e os ensinamentos dados por Jesus, o amparo que nos dá a espiritualidade e que sempre o universo, com suas leis divinas, conspiram a nosso favor. Muita paz e que possamos ter uma excelente semana. Boa noite. Compreender, quem ser compreendido.
Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa Hora da Prece do Cefa, nesse fim de tarde de domingo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, o Cristo Consolador, e vamos ver os itens 3 e 4 que fala sobre Consolador Prometido. E diz assim: Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e também versículo 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos desherdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz, sofrendo não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que o sofrimento são como crises salutares, que conduzem à cura e são a depuração, que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer o seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre a sua alma, fazendo-o ver do alto a importância das vicissitudes terrestres se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus. E consolação pela fé e pela esperança. Então, meus queridos, nós sabemos, nós já compreendemos que o Espiritismo, ele vem como aquele Consolador que Jesus prometeu, que mandaria quando fosse tempo, para relembrar as coisas que ele ensinou. Então, o Espiritismo é o Evangelho redivivo, é o Evangelho relembrado que Jesus sempre trouxe a nos ensinar. E é também a ferramenta, digamos assim, que Deus veio nos colocar
para que nós possamos caminhar para o progresso da humanidade. Porque se nós sabemos a razão de tudo aquilo que nós vivemos e as consequências dos nossos atos no infinito das vidas sucessivas, certamente nós mudamos a nossa forma de pensar, de sentir e de reagir diante dos fatos, das circunstâncias e das pessoas que vivem conosco, que estão ao nosso redor. Então fica esse entendimento e fica também a reflexão sobre a nossa responsabilidade enquanto espíritos imortais, nesse momento encarnados nesse planeta, nesse país, nessa cidade. Qual é a nossa responsabilidade social? Qual é a nossa responsabilidade como ser humano, estando nós encarnados, na colaboração desse progresso da humanidade? Entendo a possibilidade que nós tivemos de conhecer o conhecimento que o Espiritismo nos traz. Que cada um de nós possa fazer essa reflexão e possa pensar de que forma mais pode ser útil para auxiliar nesse progresso tão necessário, para que nós construamos esse novo mundo, esse novo tempo, esse novo ser, no mundo agora, em breve, de regeneração. Então, para finalizar a nossa tarde, nós vamos fazer a nossa prece e aí nós convidamos a todos a fecharem os olhos, quem se sentir assim à vontade, em agradecimento ao Mestre amado Jesus pela oportunidade que nós tivemos de estar reunidos nessa tarde e de fazer essas reflexões. Que a espiritualidade amiga possa nos acompanhar, orientar e conduzir. E que a paz do Mestre amado permaneça em nós e faça morada permanente em nossos corações. Que assim seja. Tenha uma semana de muita paz e muita luz. Até o próximo domingo. Fiquem com Deus. Agora, nesse momento, nós vamos iniciar os preparativos para o nosso passe, que todos possam estar receptivos. Para isso, vamos elevar os nossos pensamentos, se preferirem fechar os olhos e fazer uma prece ao Divino Mestre Jesus, rogando o amparo, o auxílio para o nosso corpo físico e espiritual. Que o Divino Mestre Jesus permita aos espíritos benfeitores, trabalhadores da seara do Cristo, responsáveis pelos trabalhos do passe na Casa Francisco de Assis, que eles possam envolver a cada um dos nossos irmãos, derramando sobre eles energias balsâmicas, renovando-lhes as forças, que cada centro de força possa ser visitado, que cada centro de força possa receber as energias da qual se encontram necessitados e que o amparo possa chegar a cada irmão, que cada órgão ligado ao centro de força possa estar em perfeita harmonia, e que essas energias balsâmicas e refazedoras possam envolver tanto o corpo físico como espiritual, trazendo o amparo e a harmonia. Desta forma, Senhor, te agradecemos por todo o amparo, por toda a acolhida, que tu possa conceder aos nossos irmãos uma semana de muita paz e que essas energias balsâmicas possam ser doadas a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Que assim seja. Muita paz.
traz certeza, e lá de cima vê como é pequeno e passageiro. É assim que se exercita para a vida imortal. O que hoje é tão difícil, amanhã será conquista. Amanhã será conquista. Amanhã será conquista. Mesmo que um dia chegue trazendo nuvens negras, está onde te dá certeza, e lá de cima vê como é pequeno e passageiro. É assim que se exercita para a vida imortal. O que hoje é tão difícil,